queridos alunos. Hoje nossa aula será de matemática e hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo comparação de frações. Então, vá rapidinho, peguem o livro de vocês, porque hoje está começando mais uma aula de matemática. Vamos começar a nossa aula. Hoje nós iremos trabalhar comparação de frações. Para comparar as frações, utilizamos os símbolos maior que, menor que ou igual. Comparar significa identificar qual das frações apresenta maior quantidade ou se elas são iguais. Hoje nós iremos aprender três possibilidades para comparar as frações. E vamos começar com exemplos. Na letra A, nós temos 7 terços, 1 terço. Nesse caso, nós verificamos os denominadores. Se os denominadores forem iguais, a maior fração será aquela que apresenta maior numerador. Nesse caso, o maior numerador é o 7. Então, 7 terços é maior que 1 terço. Vamos continuar com outro exemplo. Vamos seguir o mesmo esquema da alternativa anterior. Aqui os denominadores são iguais, então nós vamos comparar os numeradores. Quando os denominadores são iguais, a maior fração será aquela que apresenta o maior numerador. Nesse caso, 1 dozeavos é maior que 8 dozeavos. Vamos para a letra C. Vamos aprender outra possibilidade de comparação de frações. Quando as frações apresentam numeradores igual ao número 1, a maior fração será aquela que apresenta o menor denominador. Nesse caso aqui, 1 sétimo é maior que 1 nono. Por que, tia Késia? Porque os numeradores, são números igual a 1 e o menor denominador é aqui o número 7. Então, aqui, 1 sétimo é maior que 1 nono. Vamos para a letra D. Seguimos a mesma linha de raciocínio da letra C. Aqui os numeradores são iguais, apresentam um número igual ao número 1. Nesse caso, a maior fração será aquela que apresenta menor denominador. Então, 1 terço é maior que 1 dozeavos, certo? Vamos para a letra E. Na letra E, vai exigir um pouco mais de vocês. Porque nesse caso, quando os denominadores são diferentes, para podermos comparar as duas frações, precisamos encontrar as suas frações equivalentes, até encontrar, certo, denominadores iguais. E depois disso, nós fazemos a comparação. Então, vamos logo para a fração 3 sétimos. E como encontramos, tia Késia, a fração equivalente, as frações equivalentes? Basta você multiplicar o numerador e o denominador por um número diferente de 0. Vamos multiplicar pelo número 2. Três vezes 2 é igual a 6. 7 vezes 2 igual a 14. Vamos multiplicar agora por 3. 3 vezes 3 igual a 9. 3 vezes 7 igual a 21. Vamos multiplicar por 4. 3 vezes 4
igual a 12. 7 vezes 4 igual a 28. Vamos agora encontrar as frações equivalentes da fração 2 terços. Multiplicamos por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Vamos multiplicar agora por 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Por 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Vamos continuar multiplicando porque não encontramos nenhuma fração equivalente com os denominadores, né, iguais. Agora vamos multiplicar pelo número 5. 2 vezes 5 igual a 10. 3 vezes 5 igual a 15. Agora vamos multiplicar por 6. 2 vezes 6 igual a 12. 3 vezes 6 igual a 18. Vamos multiplicar por 7. Deixa eu pegar aqui o apagador. Por 7 agora. 2 vezes 7 igual a 14. 3 vezes 7 igual a 21. Perceba que encontramos denominadores iguais. 9, 21 avos. 14, 21 avos. Então, encontramos as frações com denominadores iguais. Agora, nós realizamos a comparação. 9, 21 avos. 14, 21 avos. Quando os denominadores são iguais, a maior fração será aquela que apresenta o maior numerador. Nesse caso, 14, 21 avos. Então, 3 sétimos é menor que 2 terços. A fração maior, 2 terços. Agora vamos para as atividades. Vamos para as atividades. Então, abram o livro de vocês na página 26 que eu vou explicar. Primeira questão. Observando as figuras a seguir, compare os pares de frações utilizando os sinais igual, menor que ou maior que. Então, nesse caso aqui, vocês vão perceber que os numeradores, né, apresentam números igual a 1. Nesse caso, quando os numeradores são números igual ao número 1, a maior fração será aquela que apresenta o menor denominador, certo? Vamos para a segunda questão. Observe as figuras a seguir, compare as frações usando os sinais igual, menor que, maior que. Nas alternativas a seguir, letra A, B, C, D, E, F, percebemos que existem, né, denominadores diferentes. Então, nesse caso, vocês irão encontrar as frações equivalentes para depois comparar as frações. Por que encontrar as frações equivalentes, tia Késia? Para encontrar denominadores iguais. Quando você encontrar as frações equivalentes com denominadores iguais, você realiza a comparação. Vamos para a terceira questão. Pinte as figuras para representar as frações e, em seguida, use os sinais igual, menor que ou maior que para compará-las. Certo? Então, vocês vão utilizar aquelas 3 maneiras que nós trabalhamos para compararmos frações, certo? Quando os denominadores são iguais, a maior fração será aquela que apresenta o maior numerador. Quando os numeradores, né, são números iguais ao número 1,
a maior fração será aquela que apresenta menor denominador. E quando os denominadores são diferentes, vocês irão ter que encontrar as frações equivalentes para identificar quais frações apresentam denominadores iguais, para depois realizar a comparação, tá bom? Vamos para a quarta questão. Usando os sinais de igual, menor que ou maior que, compare as frações. Da mesma forma que tia Kézia explicou na questão anterior, vocês vão fazer aqui na quarta, verificando os denominadores e os numeradores para poder comparar as frações. Quinta questão. Gabriel usou 1/5 dos tomates que colheu da horta para fazer um molho e 3/10 para uma salada. Gabriel usou mais tomates no molho ou na salada? Nesse caso, vocês irão comparar as frações 1/5 e 3/10. Percebam que os denominadores são diferentes. Então, você irá precisar encontrar as frações equivalentes até igualar os denominadores e assim realizar a comparação. Vamos para a sexta questão. Determine as frações equivalentes para comparar as frações dadas a seguir. Então, você vai ter que identificar as frações equivalentes de cada fração para depois, quando igualar os denominadores, realizar a comparação. Tanto na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Vamos para a sétima questão. Janaína fez um desenho para a aula de arte e usou 2 cores diferentes para colori-lo. Ela pintou 2/5 do desenho de verde e 4/7 de amarelo. Qual é a cor predominante nesse desenho? Então, se vocês observarem, as frações apresentam denominadores diferentes. Então, você irá encontrar as frações equivalentes, até encontrar aquelas que apresentam denominadores iguais, para depois realizar a comparação. Bom, gente, a nossa aula de matemática acaba por aqui. Até a próxima aula. Tchau!